Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar as 6 últimas questões da prova de geografia da SpaceX ano 2013. Espero que esses comentários auxiliem vocês no entendimento dos assuntos abordados. Valeu, moçada! Tamo juntos e misturados. Vamos nessa, que tá bom a beça. A questão de número 7. Segundo o IBGE, em 2007, o nível de urbanização brasileira já era de 83,5%, índice superior ao da maior parte dos países europeus. Alguns estudiosos acreditam que o Brasil apresenta, na verdade, nível de urbanização menor do que revelam as estatísticas do IBGE. De acordo com os estudiosos, essa elevada urbanização apontada pelas estatísticas deve-se ao fato de a legislação do país considerar como urbanas as localidades que são sede de município ou de distrito, e as demais áreas definidas como urbanas pelas legislações municipais. Claro, moçada, é bom que vocês entendam que os critérios utilizados para definir o índice de urbanização de um determinado país variam. Então, na verdade, quando você fala assim que a taxa de urbanização do Brasil é maior do que a taxa de urbanização de muitos países europeus e do próprio Estados Unidos, isso se deve ao fato de que a nossa forma de entender o significado de urbanização ou conceituar ou definir como áreas urbanas é diferente dos demais países da Europa, da América do Norte, ou seja, de outros países existentes no mundo. Tá certo? Então, aqui no caso brasileiro, a sede do município ou do distrito e as demais áreas definidas como urbanas pelas legislações municipais é que definirão o índice percentual da população urbana existente no Brasil. Atualmente, nós estamos em junho de 2021, a nossa população urbana já é superior a 86%, de acordo com os dados fornecidos pelo IBGE. Então, não precisa nem analisar as demais afirmativas nesse tipo de questão, tá certo? A questão número 8. A partir do conhecimento das diferentes formações geológicas do território brasileiro, é possível deduzir a ocorrência de determinadas riquezas minerais. Na área 1, achurada, no mapa esquemático das formações geológicas brasileiras a seguir, verifica-se a presença de estanho e diamante. Correta afirmativa. Aqui nós temos grandes reservas de estanho, que também é chamado de cassiterita, e também muitas áreas ricas em diamante. Vamos ver o que está errado nas demais afirmativas. Petróleo e carvão mineral. Ora, aqui você tem a área do Planalto das Guianas, onde existem terrenos sedimentares antigos e terrenos de formação cristalina, não propícios à ocorrência de petróleo, e também nessas áreas não há evidência de jazidas de carvão mineral. C. Ferro e xisto. O ferro ele pode ser encontrado em estruturas cristalinas. É certo que nessa região
Existem províncias minerais que provavelmente apresentem jazidas de minério de ferro, manganês, cobre e outros minerais metálicos ainda não identificadas, inclusive algumas até já identificadas, como a Renca, na divisa do Pará com o Amapá, que é a Reserva Nacional do Cobre, que é uma das mais ricas províncias minerais do país, tá certo? Então, o xisto é uma fonte de energia de origem fóssil. Aí não encontramos esse tipo de fonte de energia. Na Amazônia, você encontra reservas de xisto que ainda não foram mapeadas, mas até o momento não há evidências da presença dessa fonte de energia na região. D, petróleo e cobre, aquele velho ditado. Não há ocorrência de petróleo nessa área. O petróleo encontrado na Amazônia está presente nas regiões de planícies, as terras baixas, como, por exemplo, no Campo de Urucu, no Alto Juruá, que fica localizado aqui mais ou menos próximo a esse número 2. O ouro e o calcário. O ouro é um recurso mineral muito encontrado aí, inclusive a atividade do garimpo ilegal se faz presente. O calcário é uma rocha de origem sedimentar que não há evidências de ocorrência das jazidas de calcário, pelo menos até o momento, nessa região. Então, a resposta aí, letra A. A questão número 9. No passado, a fumaça das chaminés servia para distinguir os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos. Até a década de 1930, eram considerados países desenvolvidos aqueles cuja economia estivesse fundamentada na produção industrial, e países subdesenvolvidos aqueles em que a economia estivesse assentada na agricultura ou exploração mineral. Atualmente, com algumas exceções no panorama global, funciona como importante critério para superar os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos, ou separar, né? Elevado nível de urbanização. Errado, né? Nós temos países em desenvolvimento com taxas de urbanização elevada, o Brasil é um exemplo, e temos países desenvolvidos também com taxa de urbanização elevada. Predomínio do setor terciário na absorção da população ativa. Ora, o setor terciário, ele ocupa a maior parte da população economicamente ativa, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento industrializados. C, predomínio das exportações sobre as importações no comércio mundial. Ora, isso não é verdade. Tanto é assim que os Estados Unidos apresentam um grande déficit na sua balança comercial. Os Estados Unidos importam mais do que exporta. Não é uma regra para definir o nível de desenvolvimento de determinados países. D, controle sobre o conhecimento e sobre as tecnologias de ponta. Aí tudo bem. Os países desenvolvidos são aqueles que mais investem em ciência e tecnologia, razão pela qual eles se distinguem dos países em desenvolvimento nesse aspecto. Letra E, controle de matérias-primas pesadas e o uso intensivo de energia. Controle de matérias-primas pesadas, ora, os países desenvolvidos, eu pego o Japão, por exemplo, é um país desenvolvido, a terceira maior economia do mundo, fortemente dependente da importação de recursos naturais, de matérias-primas. Então, isso não é um critério para avaliar o nível de desenvolvimento dos países. Você pega vários países da Europa que são desenvolvidos e que não apresentam em seus territórios grandes reservas de matérias-primas, de recursos naturais. Vamos à questão de número 10. Imagens mostram que 57% da área original desse domínio morfoclimático brasileiro já estão desmatados. Sua biodiversidade também está ameaçada, fato que o aponta como um dos 2 hotspots identificados no país. A utilização de tecnologias modernas para corrigir os solos ácidos possibilitou a intensificação da produção
agrícola, o que vem acelerando a devastação desse domínio. O texto acima refere-se ao domínio morfoclimático do Cerrado. Aqui nós temos em verde a área remanescente da vegetação do Cerrado e aqui em vermelho a área do Cerrado já degradada, desmatada. Essa imagem não veio acompanhada na prova, é uma imagem ilustrativa com o propósito de auxiliar vocês a entenderem essa questão. Ora, a destruição do Cerrado está fortemente vinculada à expansão do agronegócio. Essa região aqui se transformou no principal polo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. É a nossa mais importante região produtora de grãos, com maior destaque para a soja e o milho. Há de se destacar também o fato da criação extensiva de gado ser uma importante atividade econômica nessa área. Sendo assim, a expansão das fronteiras agrícolas tem sido responsável, nos últimos 50, 60 anos, pela maior parte da destruição do Cerrado. Claro que a extração da madeira, da lenha, as queimadas feitas por produtores rurais também dão a sua contribuição para a destruição desse valioso ecossistema. Lembrando também que hotspot é o nome que se dá a um ecossistema que possua mais de 1.000 espécies endêmicas, ou seja, espécies que só são encontradas em determinados nichos ecológicos, que, em função da sua destruição, encontram-se ameaçadas de extinção. Nos hotspots, por exemplo, mais de 50% do ecossistema tem que estar destruído. Muitas espécies já foram extintas, tantas outras estão ameaçadas de extinção. Os dois hotspots do Brasil, Cerrado e Mata Atlântica. Então, a resposta aqui, letra B. Questão 11. A centralização de capitais proporcionou aos conglomerados um novo poder, o de ultrapassar as fronteiras nacionais, dispersando as atividades produtivas pelos mais diversos países. As transnacionais aproveitam-se das diferenças entre eles para auferir maiores lucros. Depois da Segunda Guerra Mundial, inúmeras áreas localizadas em países subdesenvolvidos receberam unidades industriais dos países desenvolvidos. Esse deslocamento industrial para o Brasil, principalmente entre 1968 e 1973, acarretou. Bom, vale a pena ressaltar que a internacionalização da produção industrial está fortemente apoiada nas chamadas vantagens comparativas oferecidas por determinados países em desenvolvimento, tais como a mão de obra mais barata, a grande disponibilidade de matéria-prima, a concessão de incentivos fiscais que correspondem na isenção parcial ou total de determinados impostos durante um determinado período, as facilidades para remessa de lucros ao exterior, a existência de legislações ambientais e trabalhistas mais flexíveis são vantagens comparativas que muitos países em desenvolvimento oferecem às empresas multinacionais e também às transnacionais. Aqui no Brasil, logicamente, que o aumento da participação do capital internacional na economia ocorreu a partir do plano de metas, quando o JK adotou uma política de incentivos fiscais para atrair empresas multinacionais de forma a acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, vamos lá. Retração do mercado consumidor? Ora, a retração do mercado consumidor não vai atrair, pelo contrário, vai limitar a entrada de investimentos externos. Falência das grandes empresas estatais em face da concorrência com empresas estrangeiras. Ora, esse período de 1968 em 1973 ficou conhecido aqui no Brasil como o milagre econômico brasileiro. Foi um período em que a economia brasileira
registrou taxas de crescimento econômico bastante significativas. E esse crescimento apoiou-se fortemente nos investimentos estatais, principalmente naqueles setores considerados pelos militares que estavam governando o Brasil na época, essenciais ou estratégicos para o desenvolvimento econômico do país, como setores das telecomunicações, indústrias de base, setor energético, setor de transportes e por aí vai. C. Implementação de rígidas legislações fiscais a fim de frear a entrada de capitais externos. Ora, naquela época do milagre econômico brasileiro, o nosso país, o nosso governo manteve a política de incentivos fiscais para atrair investimentos externos para o Brasil. D. Investimentos estatais em novas infraestruturas de transporte, de comunicações e de energia. Correto. Lembrando que, nesse período, o Estado investia maciçamente no setor de infraestrutura, que era considerado essencial para o desenvolvimento do país e também para atrair investimentos produtivos para o Brasil. Desconcentração geográfica da riqueza nacional, modificando o panorama de concentração que caracterizava o espaço brasileiro até então. Ora, mesmo que o processo de desconcentração da atividade econômica começasse a avançar no Brasil, ora, as riquezas permaneciam muito concentradas aqui na região sudeste, que na época, inclusive, detinha mais de 70% dos estabelecimentos industriais do Brasil. Então, a resposta é a letra D. Vamos à última questão. Essa imagem não estava na prova, apenas ilustrativa para ajudar a explicar a questão. A aceleração dos fluxos de informação propiciada pelas inovações do meio técnico-científico informacional tem repercutido em toda a vida social e econômica e, consequentemente, na organização do espaço geográfico mundial. Dentre essas repercussões, podemos destacar o aprofundamento da divisão técnica do trabalho, ampliação da escala de produção e a utilização intensiva de energia na atividade industrial. Nós vamos descartar essa afirmativa porque não está relacionada ao contexto do comando da questão, tá certo? B. A diminuição da disparidade tecnológica entre países ricos e pobres. Você já descarta. Essa disparidade tecnológica tem aumentado cada vez mais, pois a difusão da internet e o acesso às redes virtuais tem sido igualmente intensos nos dois grupos de países. Um outro erro, igualmente intensos, não. Os países subdesenvolvidos, logicamente, que apresentam como um dos seus problemas a chamada exclusão digital. Então, vamos descartar essa afirmativa. C. A redução dos fluxos migratórios internacionais. Já vamos também descartar a afirmativa que não tem nada a ver com o comando da questão. E, além do mais, os fluxos migratórios internacionais têm aumentado, não têm diminuído. Uma vez que as inovações tecnológicas contribuem para a criação de novos empregos. As inovações tecnológicas reduzem a oferta de emprego, até mesmo porque nós temos aí o chamado desemprego estrutural, quando então trabalhadores vão sendo substituídos por novas tecnologias de produção. Outro erro da afirmativa. Contribuem para a criação de novos empregos, especialmente no setor primário dos países subdesenvolvidos. Ora, se o setor primário ele passa por um processo de modernização, a mecanização da lavoura vai contribuir para o aumento do desemprego e o crescimento do fluxo migratório do meio rural para o meio urbano. Um outro erro da afirmativa. O desenvolvimento de uma hierarquia urbana mais complexa, pois as cidades pequenas e médias adquiriram novas possibilidades de acesso aos bens e serviços através do relacionamento direto com as principais metrópoles do seu país. É isso que acontece aqui. Acho que eu peguei esse exemplo da hierarquia urbana brasileira,
Aqui nós temos o esquema clássico, que era uma hierarquia verticalizada, e aqui nós temos um esquema atual para mostrar a vocês que as cidades classificadas nas mais diferentes categorias, agora elas têm uma comunicação direta com a metrópole nacional, que é a mais importante cidade de um determinado país. Então, esse esquema da hierarquia urbana brasileira auxilia em muito você entender o que acontece em outros países do mundo, onde também esse processo é reproduzido, ok? Vamos ver o erro da E. A opção da indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos e do Japão, por exemplo, de localizar-se junto às aglomerações urbano-industriais, aqui nós temos um erro. As indústrias de alta tecnologia não se concentram nas grandes aglomerações urbanos industriais. Pelo contrário, os tecnopolos tendem a sofrer uma maior dispersão no espaço geográfico. Vão se concentrar aonde você tem, por exemplo, uma disponibilidade de mão de obra com alto nível de qualificação, universidades, centros de pesquisas, laboratórios. É aí que essas indústrias de alta tecnologia tendem a se desenvolver. Mais tradicionais desses países, buscando as vantagens de um amplo mercado consumidor e o fácil acesso às vias de comunicação e transporte. Isso aqui, essa afirmativa, na verdade, ela está dentro do contexto da localização industrial que existia quando esses países se industrializaram, se desenvolveram. Então, uma tendência das indústrias se concentrarem próximas aos mercados consumidores, onde há também maior oferta de mão de obra, onde existe uma melhor logística ou infraestrutura de transporte, energia, comunicações, a proximidade da matéria-prima, eram os fatores tradicionais que na primeira, na segunda Revolução Industrial determinavam a existência das aglomerações, das concentrações industriais no entorno de importantes centros urbanos. Hoje não, hoje o que você verifica é uma dispersão maior da indústria no espaço geográfico, ainda mais quando se fala em indústrias de alta tecnologia. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado dos comentários. Dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!